Olá, tudo bom? Bom ter você pertinho, aprendendo conosco a palavra do Senhor. Rendido estou aos pés da cruz. E você? Como foi seu domingo de Páscoa? Como foi essa semana? A semana chamada Semana Santa. E nessa mensagem eu quero te dizer que Deus nos chamou não para viver uma Semana Santa, mas para viver um viver santo. Todos os dias de nossas vidas. Quero convidar você a orar comigo, pedir ao Senhor que Ele venha na sua vida, na sua casa, com todo o poder e graça que veio na sua ressurreição. Que esse mesmo poder, essa força, essa glória, essa unção esteja na sua vida agora ouvindo essa mensagem, na sua casa. Que toda a glória e esplendor do Senhor Jesus venha tomar a sua vida, para que você possa ouvir a palavra do Senhor e degustar dela, e que ela seja entronizada e que ela venha produzir frutos. Bendito para a glória do Senhor. Oremos. Pai, te louvamos por esse momento, Pai. Sabemos, ó Pai, que é uma mensagem online, mas, ó Deus, ela não perde o seu efeito nem o seu poder, ó Pai, porque é a palavra do Senhor. Ela, quando é ouvida, Senhor Jesus, ela tem um poder transformador, ó Deus, e é nessa certeza, Pai, que eu oro, pedindo ao Senhor que o Senhor inunde os corações, ó Pai, que estão ouvindo essa mensagem, que ela possa surtir o efeito, ó Pai, que está no teu coração, ó Pai, no coração do Senhor para o coração dos seus ouvintes. Assim como o Senhor chegou e inundou, ó Deus, transformou minha vida com a mensagem da cruz, que assim seja na vida desses ouvintes também. Que a sua casa seja transformada pelo poder dessa palavra. Eu oro assim no nome doce e precioso de Jesus. Amém. Então, vamos prosseguir. Eu quero trazer uma palavra para você sobre a Páscoa. Nosso Cordeiro Pascual, que é o Senhor Jesus. E quero que você entre comigo em 3 dimensões para poder compreender de fato e dar o verdadeiro valor à mensagem da cruz. A dar o verdadeiro valor ao Cordeiro Pascual. A colocar ele em evidência na sua vida como você talvez nunca colocou. Porque você precisa entender a mensagem da cruz nessas 3 dimensões. Jesus é nosso Cordeiro Pascual, né? E quando Jesus morreu, ele morreu no momento que estavam comemorando a festa da Páscoa, não é isso? É interessante que Jesus, ele prepara toda a Páscoa, antecede tudo aquilo ali com os discípulos, já anuncia, né, a sua morte e ressurreição. E a palavra Páscoa, para que possamos entender essa mensagem, precisamos começar a entender o sentido dessa Páscoa antes da cruz. E essa palavra Páscoa tem um sentido, um significado de passar por cima, porque foi um momento em que em que Moisés instruído por Deus, instruiu o povo de Israel lá no Egito, né, a imolar um cordeiro que fosse perfeito, sem mácula, sem mancha, saudável, novo, né? E que se fosse uma família pequena reunisse com outra família pequena e ali a família pudesse imolar aquele cordeiro e pegar o seu sangue e aspergir assim nos umbrais da porta, porque naquele momento onde houve o ápice das pragas sobre o Egito, o julgamento do Senhor sobre Faraó, o Senhor enviou um anjo, e o anjo da morte, que matou todos os primogênitos, desde os animais até na casa de Faraó. E naquele momento, quando o anjo passou, naquela noite, todas as casas que estavam marcadas pelo sangue do cordeiro, ele passou por cima. E ele não feriu com morte aquela casa. Não houve luto, não houve choro, não houve pranto. Então, Páscoa significa isso, passar por cima. Então, o que o Senhor nosso Deus fez? Orientou Moisés a falar com o povo, o seu povo, lá no deserto, para que todo ano eles comemorassem
a Páscoa, comemorasse aquele momento, a saída, o momento que eles foram libertos da morte, daquele anjo da morte, aquele momento que o Senhor proveu o sangue do Cordeiro para livrar eles. E eles saíram daquela situação de escravos, né, com toda a provisão que os próprios egípcios providenciaram para eles, né, saíram com riquezas dali do Egito, mas saíram com pressa. Então a Páscoa era tinha todo um ritual, naquela celebração, para lembrar aquele momento da saída com pressa, né? Uma saída gloriosa, mas precisava ter um senso de urgência. Então, um pão levedado, ervas amargas, um cordeiro imolado. Então, tinha todo um ritual. Então, a Páscoa, antes da cruz, era um rito judaico. Então, Jesus, ele viveu isso. Ele viveu essas festas judaicas, né? Desde quando era pequeno com seus pais. E ali naquele momento, por isso que nós chamamos ele de Cordeiro Pascual, porque ele deu, né, a sua própria vida. Ele foi levado ao matadouro como cordeiro, mudo. Ele não se defendeu, né? Ele se entregou por nós. Ele se fez um cordeiro e deu o seu sangue para que nós pudéssemos ser lavados e purificados por ele. Então, eu quero trazer uma pergunta para você aqui. Como que era a vida antes da cruz? Como que era a vida das pessoas antes da cruz? A vida das pessoas antes da cruz, elas eram pessoas que, se não fosse da nação, não era considerado povo de Deus, era considerado cachorrinhos, era considerado gentílicos, era considerado estrangeiro, incircunciso, pagão, era considerado qualquer outra coisa menos da família de Deus. Era destituído. E os que eram de Israel, o povo de Deus, o povo que era circuncidado, o povo que estava ali dentro da lei, também era um povo que não podia ter a sua própria adoração ao Senhor. Eles dependiam do sacerdote oferecer o sacrifício, o holocausto pelos seus pecados, a levar a sua adoração, né, a sua petição ao Senhor. Eles precisavam de um mediador, que era o sacerdote e o sumo sacerdote. Pois bem, antes da cruz a situação era essa. E ao pé da cruz é a segunda dimensão. Ao pé da cruz é aquele momento em que Jesus é o próprio Cordeiro. Ele se entrega por amor à humanidade, porque João 3,16 dá a resposta, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque quando o Senhor deu o seu Filho, é porque o Senhor disse que ele olhou para a terra, ele olhou para nós e viu que éramos como ovelhas que não tinha pastor, estávamos todos desgarrados, estavam sem rumo, sem direção. Então ele amou o mundo e deu o seu Filho. Então, a segunda dimensão, que é ao pé da cruz, é o Jesus sendo o Cordeiro, o próprio Cordeiro que João anunciou lá no primeiro capítulo de João, acho que no verso 26, João vai dizer assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, agora Jesus, ele está no momento, no ápice de cumprir, né, essa missão de se entregar como cordeiro pela humanidade. Ao pé da cruz, Jesus, o que as pessoas viram? As pessoas viram o seu Senhor sendo morto, a sua esperança frustrada, acabada, seus sonhos, seus projetos. Assim era aquele momento. Agora, pós-cruz, depois da cruz, o Jesus ressurreto, o Jesus vivo, o Jesus poderoso em glória. Então, eu quero que você caminhe comigo nessas 3 dimensões, tá bom? A gente vai gravar outro vídeo e você continua comigo para você entender melhor essa história.